graça e a paz do Senhor a todos. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé e vamos orar, dando início a mais uma ministração da Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, pois Tu és bom, pois a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que nos conduz em toda a verdade da Tua palavra. Rogamos a Ti que nesta manhã Tu abençoe toda a Tua igreja, Senhor, de maneira tal que pelo Teu Espírito Santo possamos compreender as verdades da Tua palavra, que pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, nós guardemos a Tua palavra em nossos corações e que possamos colocá-la em prática no dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, eu rogo a Ti que Tu reine em nossos corações, que Tu ilumine nossas mentes, que Tu nos dê sabedoria, meu Deus, entendimento, inteligência espiritual, para que possamos compreender cada item da Tua palavra. Nessa semana, Senhor, colocamos esse estudo do livro de Jó, que cresçamos, meu Deus, no conhecimento, que possamos compreender todas as verdades que Tu tens acerca do sofrimento humano e os porquês, Senhor. Deus, nós nos rendemos a Ti, rogando, Senhor, que Tu repreendas toda interferência, tudo que não vem da Tua parte, que Tu reines em nossos corações, que Tu reines, meu Deus, em meio à Tua igreja. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós damos início ao quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. O tema geral da Escola Bíblica é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E como lição de número 1, nós temos o estudo do livro de Jó. No texto áureo nós podemos ler o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Isso está em Tiago 5,11. Também a verdade prática da lição, ela nos traz o seguinte: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Nós temos uma leitura bíblica em classe, que não a faremos agora, porque todos esses textos estão inseridos no corpo da lição. Então, seria uma redundância, né? Durante a lição, nós faremos a leitura desse texto. O que nós queremos de início, mostrar que o objetivo geral da lição é demonstrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada e retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Ou seja, nós vemos que conhecemos acerca da inspiração dos livros da Bíblia. Alguns tendem a dizer que Jó é uma mera lenda, algo do pensamento humano, uma ficção, mas não é. Jó foi uma pessoa real, ele existiu no contexto da história, e mais à frente falaremos especificamente sobre isso. E dentro do contexto da lição, existem perguntas. Na realidade, dentro de todo o livro de Jó, existem perguntas que o ser humano faz e que só Deus tem uma resposta. E uma delas é: por que o justo sofre? Por que pessoas boas passam por momentos difíceis em suas vidas? E teria uma pergunta que vai de um modo simétrico, de um modo assimétrico na realidade. Por que pessoas más, às vezes, têm uma vida excelente e não passam por problemas? Nós vamos ler. Então, uma pergunta de cunho filosófico e uma pergunta de cunho teológico, onde nós encontramos as respostas na própria Bíblia. Nós veremos em todo esse trimestre os dilemas pelos quais Jó passou. Nós veremos que 3 amigos de Jó
de uma forma equivocada, fizeram uma série de acusações infundadas contra ele. Depois aparece um quarto homem no contexto desse livro, em que faz algumas perguntas, aliás, faz algumas afirmações corretas, só que em uma delas ele erra, que foi Eliú, porque ele vai afirmar que Deus estava punindo Jó, o que não era uma verdade também. Então, dentro disso, irmãos, nós vamos para a autoria, local e data do livro de Jó. Quanto à autoria do livro de Jó, não existe uma definição fundamentada. Por quê? Porque a Bíblia não nos diz quem é o autor. Mesmo fazendo a leitura do texto e tentando identificar traços literários para comparar com outros autores, não é possível. Então, alguns dizem, o autor do livro de Jó foi Jó. Outros dizem, o autor do livro de Jó foi Moisés. Outros dizem que foi Salomão. Outros dizem que foi Isaías. E mais alguns afirmam que Esdras foi o autor. Só que, na realidade, a Bíblia não diz quem foi o autor. E nós também não encontramos evidências no contexto bíblico, nem no contexto histórico, para afirmar quem foi o autor. Então, quando se pergunta quem é o autor do livro de Jó, a resposta é autor humano, no caso, lógico. O autor humano do livro de Jó é desconhecido. Repitam comigo, o autor do livro de Jó é desconhecido. E o autor espiritual do livro de Jó, irmãos, quem foi? Deus mesmo, irmão Manel. Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então Deus usou homens para escreverem um texto bíblico. Então o autor de toda a Bíblia é Deus, inclusive do livro de Jó. Perguntar de novo para a igreja. Quem é o autor do livro de Jó? E o autor humano do livro de Jó? Desconhecido. O autor humano do livro de Jó é desconhecido. Nós não sabemos. Uma coisa é certa, que o homem que Deus usou para escrever esse livro, ele conhecia muito bem acerca de poesia. E a gente vai mostrar isso nos próximos tópicos, já no tópico a seguir. Jó foi uma pessoa que existiu na história, nós já comentamos isso. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículos de 1 ao 4. Jó 1, do 1 ao 4. O texto bíblico diz o seguinte: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Então ele está falando de uma cidade e de que no âmbito dessa cidade, existia um homem que se chamava Jó. Ele dá o nome da cidade e dá o nome de Jó como morador da cidade. Ele apresenta traços da personalidade de Jó. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Depois ele fala dos filhos de Jó. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então, só para recapitular, esse treciozinho inicial quanto a Jó. Autor divino do livro de Jó, irmãos, quem é? Deus. Autor humano do livro de Jó? Isso, desconhecido. Onde Jó morava? Em Uz. Quantos filhos Jó tinha? Isso, 7 filhos e 3 filhas. Quer dizer que ele era pai de 10 filhos, uma família grande. A partir de então, nós vemos as características, que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha uma conduta piedosa. Depois disso, possuía 7.000 ovelhas, 10.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas
e era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos e suas filhas, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por suas vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comiam a comerem e beberem com eles. Então, esse aqui é um contexto inicial que demonstra a existência de Jó dentro de uma realidade histórica. Além disso, outros autores bíblicos fazem citação do livro, do nome de Jó. Irmãos, eu estou falando isso porque existe um lado de pensadores que negam a realidade de Jó, colocam Jó como um mito. E Jó não foi um mito, como nós já falamos no início. Jó não foi uma lenda, como já explicados. Jó foi um homem real, que habitou numa cidade real, que teve uma família de verdade, que teve bens, como é citado aqui na Bíblia. Então, Jó não foi uma ficção. Vou pedir para a igreja repetir comigo. Jó não foi uma ficção. Digam também, Jó era real. Então, livros da Bíblia que fazem citação de Jó. Abram a Bíblia em Tiago 5,11. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eu mesmo estou fazendo a leitura, porque o microfone não capta a leitura dos irmãos, tá? Não capta a voz dos irmãos. Tiago 5, versículo 11. Pode ler bem alto, então, irmã Terezinha, por favor. Amém? Então, no Novo Testamento, nós vemos Tiago falando acerca de Jó. No Antigo Testamento, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 14. Aí vamos ler os versículos 14, 19 e 20. Ezequiel 14. Ezequiel 14, versículo 14 e versículo 19 e 20. Eu vou ler do 12 ao 14, porque ele mostra aqui um contexto de juízo de Deus sobre o povo. Né? Ezequiel 14, eu vou ler do 12 ao 14 primeiro. O texto diz assim: Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão, enviarei contra ela a fome e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a própria vida. Tem tradução que está escrito, salvariam a própria alma. Só que a alma, na tradução, que vem dessa forma, ela está se referindo à vida. Porque senão alguém poderia dizer, pela justiça própria, o homem está obtendo a salvação eterna. E ele não está tratando da salvação, da redenção. Ele está tratando da vida própria, que Deus teria misericórdia do homem que andasse de uma forma reta diante dele, no meio de uma cidade que estivesse sob juízo. Versículos 19 e 20. Ele vai ter uma redundância aqui, pois ele vai repetir a mesma coisa. 19. Ou, se eu enviar a peste sobre a terra, derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a filho, nem a sua filha, pela sua justiça, nem a sua filha, pela sua justiça,
salvariam apenas a própria vida. Então, se Jó fosse uma ficção, como alguns dizem, e que, como nós já explicamos, é incorreto, Jó não poderia ser colocado em meio a outros homens que tiveram também sua vida dentro da realidade histórica. Nesse caso aqui ele está comparando, colocando Jó ao lado de Daniel e de Noé, que foram pessoas reais. Então, nós vemos que Jó foi uma pessoa real, ele está colocado dentro do texto porque ele existiu de verdade. Então, o relato do sofrimento de Jó não é uma fábula, não é uma invenção, é algo que foi real e algo colocado na Bíblia mediante a inspiração do Espírito Santo de Deus. Quanto à terra de Jó, nós fizemos a leitura no capítulo 1, versículo 1 de Jó, né, onde é dito que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então, qual era o nome da cidade em que Jó habitava? Uz. Existe relato bíblico sobre Uz? Existe. Pensei até em montar um mapa e trazer, mas eu preferi não. Fiquei imaginando, não sei se aqui ia dar, Ronel. Outro dia de manhã se dá para a gente projetar aqui, né? Que às vezes tenta projetar, por causa da claridade não pega, né? Então, mas na terra de Uz, a gente fez Jó 1:1. Vamos ler Lamentações 4, versículo 21, que ele fala da terra de Uz, que foi passada depois para os Edomitas. Eles habitaram lá, terra de Uz. Lamentações 4, versículo 21. Lamentações 4, 21 diz o seguinte: regozija-te e alegra-te, ó terra de Edom, que habita na terra de Uz. O cálice passará também de ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. Então ele mostra a existência da terra de Uz. No contexto da lição, é dito que Uz ficava ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo ao leste, indo até a Babilônia. Então, o contexto histórico do livro de Jó, irmãos, é dentro da Arábia. Tá? Que a gente podia imaginar, Jó era um judeu. Não, ele estava em terras árabes ali. Então, ele dá esse contexto aqui. E também aqui nós vemos que ele existiu num contexto histórico mais árabe do que judaico. Era um homem, então, que conhecia as coisas de Deus, mesmo morando num território árabe, ele conhecia as coisas de Deus e exercia um sacerdócio, que é o próximo ponto. Aqui ele diz que a maior parte dos comentaristas diz que Jó viveu num período patriarcal. Quem se lembra o que é um patriarca? Patriarca era o membro mais idoso de uma família, que tinha uma família muito grande e era respeitado por essa família. Então, esse período patriarcal da Bíblia nos faz lembrar de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó mesmo teve uma família muito grande. Abraão recebeu a promessa de Deus de ser o pai de uma grande nação. A promessa chegou a Isaac e chegou a Jacó. Então, enfim, tivemos vários patriarcas na Bíblia, e o texto bíblico diz que Jó viveu nesse período. Então, só para a gente relembrar, perguntar para a igreja, em que período Jó viveu, irmãos? Repitam comigo, período patriarcal. Mas como a gente sabe disso? Como a Bíblia prova isso? Nós vemos aqui no texto que Jó ele exercia o sacerdócio da família. E esse sacerdócio só foi exercido no período patriarcal.
foi antes de que viesse Moisés e estabelecesse a lei. Então, o período patriarcal foi antes da lei de Moisés, onde os chefes de família eram sacerdotes do seu povo, e Jó fazia isso. Como a gente sabe que Jó fazia isso? A Bíblia diz, vamos ler Jó 42, aliás, Jó 1:5 primeiro. Jó capítulo 1, versículo 5. Jó 1:5 diz o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois diziam: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim, Jó fazia continuamente. Então nós vemos que ele exercia um sacerdócio. Eu vou recapitular de novo tudo que nós comentamos até agora, irmãos. Em que cidade Jó morava? Uz. Quantos filhos Jó tinha? 10. Quantos meninos e quantas meninas? Isso, 7 homens, 7 meninas. Depois, Jó possuía bens materiais? A realidade de Jó é uma ficção ou é um fato verdadeiro? A Bíblia fala onde se ficava localizada a terra de Uz? Sim. Qual era o território? Me lembra de um território, de um país, para a gente relembrar da terra de Uz? Edom, e depois, contexto, árabe. Não era isso? Árabe. Então, estava dentro de um contexto árabe ali, no território árabe. Então, Jó viveu em que período? Isso, patriarcal. Jó viveu no período patriarcal. O que nós acabamos de ler aqui é uma prova bíblica de que ele viveu nesse período, porque no período da lei de Moisés, quem apresentava sacrifícios eram sacerdotes. Então, como antes desse período não existia a lei, então Jó fazia essa apresentação de sacrifícios a Deus. Então ele exercia um sacerdócio da família. E o período patriarcal é marcado justamente, também por isso, justamente pelo sacerdócio da família. Outra coisa que o texto mostra, a Bíblia diz que as filhas de Jó eram co-herdeiras junto com os irmãos. Só que se fosse no período da lei, isso seria impossível, porque a lei não permitia. Vamos fazer a leitura de Jó 42:15. Jó 42:15. Vou fazer a leitura aqui. Diz assim: em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Então, tem que ter ocorrido antes da lei de Moisés, porque depois da lei, até os tempos de Cristo, e até hoje, em meio aos judeus, isso seria impossível diante do contexto da lei. Então, tem que ter sido no período patriarcal. Olha, veja o que a lei dizia aqui, em Números 27:8. Números 27, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Só que antes, a ideia era que deveria ser passada somente aos filhos, aos homens. Eu vou ler aqui, a partir do 5. Moisés levou a causa deles perante o Senhor. Disse o Senhor e Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes dará possessão da terra entre seus irmãos,
e de seu pai fará passar a herança de seus pais. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, só quando não tivesse filho, aí a herança deveria ser passada às filhas. Mas se tivesse filhos, tinha que ser passada aos filhos. Literalmente, não é? Pessoas do sexo masculino. Então, no contexto de Jó, nós entendemos que foi no período patriarcal, também pelo fato dele ter feito essa distribuição de herança entre as filhas, porque não existia a lei. Se não existia a lei, não existia uma proibição. Deu para entender isso? Isso acho que é o ponto um pouquinho mais difícil aqui. Então, a síntese desse tópico, irmãos, síntese do tópico número 1. A autoria do livro de Jó é desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Nós vimos aqui, então, a realidade histórica de Jó, nós vimos o nome de Jó sendo comentado no Antigo Testamento, ao lado do nome de Noé e do nome de Daniel. Nós vemos no Novo Testamento o nome de Jó sendo citado por Tiago, lá no capítulo 5, versículo 21. Nós vimos aqui, então, o contexto histórico, que Jó habitava numa terra que foi real, que era Uz, que Jó tinha família, né, suas 10 filhas, que Jó exercia um sacerdócio. Então, Jó foi uma pessoa que existiu, de verdade. Foi um ícone da história. Foi um personagem real dentro da história. Então, esse é o tópico de número 1 do livro de Jó. Depois, a estrutura literária do livro de Jó. Alguém podia dizer assim, mas para que vamos estudar a estrutura literária de um livro? Para que nós vamos entender o gênero literário de um livro? Aqui no texto da lição, não é explicado, mas existe uma série de autores que falam disso. Um dos autores que explica isso é Sidney Greidanos, no livro o Texto Antigo e o Pregador Contemporâneo. É um. Temos mais outros autores. Por que estudar, irmãos? Temos vários livros de hermenêutica, inclusive de exegese bíblica, que manda nós conhecermos o estilo literário de um texto para podermos interpretarmos a Bíblia. Para podermos fazer a interpretação correta de um texto bíblico, para explicarmos para a igreja, eu tenho que ter feito primeiro a leitura de toda a Bíblia. Depois, dentro do livro, se eu vou fazer uma ministração do livro de Jó, eu preciso entender a estrutura do livro de Jó. Dentro dessa estrutura, eu preciso compreender o propósito do livro. Em cada livro da Bíblia que nós lemos, nós encontramos o propósito lá. No livro de João mesmo, está escrito lá, este livro foi escrito para que, crendo em Jesus, tenhais vida eterna. Quer ver? Eu vou abrir com os irmãos aqui, vou ler. João capítulo 20, versículo 30. Ó. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais nele vida eterna, ou tenhais vida eterna em seu nome. Aqui ficou bem claro o propósito do livro de João, porque aconteceram milagres no livro de João, o que foi escrito no livro de João era para que o homem cresça que Jesus é o Filho de Deus. Então, de forma similar, todo o livro da Bíblia ele tem um propósito. Então, nós precisamos entender o propósito do livro, para em seguida, darmos continuidade num processo de interpretação do texto bíblico. E o outro aspecto, que é o que nós estamos comentando aqui, é entender o gênero literal do livro. Por exemplo, no livro do Gênesis, nós vamos entender que o estilo literário lá é o de narrativa. Nós vamos encontrar muitas narrativas. No do Apocalipse, o estilo literário é chamado de apocalíptico e também de profético. No livro de Mateus, tem uma seção do livro que é totalmente profética, mas ele tem um outro estilo, que é evangelho mesmo, é evangelho.
nos livros de Provérbios, literatura sapiensal, de sabedoria. E no livro de Jó, nós vamos encontrar também uma literatura sapiensal, que a gente encontra sabedoria vinda dentro desse livro. Então, essa aqui é uma das chaves para a interpretação desse livro. Então, nós vemos que no livro de Jó, ele vai dizer aqui na lição que o estilo dele é poesia e prosa. Só que tem um outro gênero que não foi dito aqui no livro, que eu quero falar para os irmãos. Vou até perguntar, quem assiste filme aqui? Quais são os gêneros de filmes que a gente vê na TV? Ação, o que mais? Comédia, o que mais? Romance, o que mais? Ficção, o que mais? Drama, né? O livro de Jó, ele é enquadrado como um drama. Ele tem um início com uma história maravilhosa, mostra toda a família de Jó, as coisas indo muito bem. Aí nós temos uma ação que acontece nesse livro, que dá uma virada na vida de Jó, e essa virada conduz para o sofrimento, e no fim do livro de Jó, nós vemos o desfecho com a ação de Deus, e Jó entendendo profundamente muitas coisas que são de Deus. Então, todo o desenvolver do livro de Jó é dramático. Então, é um drama que é dito ali. E esse drama, irmãos, ele é escrito em poesia e prosa. O que é poesia? O que é prosa? É uma conversa, é um texto que é escrito por parágrafos. Aí você faz a leitura de um parágrafo, parte para outro parágrafo. Se a gente fizer a leitura da revistinha aqui, da escola bíblica, ela está escrita em prosa. Mas se a gente pegar um livro de algum outro poeta, ele vai estar em poesia. Você vai ler um autor famoso, ele diz: na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? É poesia, não é? É um texto famosíssimo. Então, no livro de Jó, nós temos a parte em prosa, depois nós vamos para uma parte que é toda poética, só que a poesia de Jó, ela não contém rimas, porque não necessariamente uma poesia tem que ter rimas. Eu fiz a citação de uma poesia que tem rimas, mas existem poesias que não têm essa métrica das rimas, que tem algo que os escritores falam da métrica, que é bem organizado, até as sílabas são contadas ali, algo sensacional, só Deus para dar sabedoria a alguém para fazer isso. E tem escrito poético que não tem rima e não tem métrica, mas também é poético. Deu para entender até aqui? Então, o livro de Jó, ele começa com prosa, depois vai para uma parte muito grande em poesia, e depois termina em prosa novamente. A gente vê isso aqui, vamos ver, eu quero que os irmãos manuseiem a Bíblia, só para olhar aqui. Abram a Bíblia no livro de Jó, capítulos 1 até 2:13. Que aqui vai estar em prosa, e a gente vai ver outra coisa que é o prólogo do livro também. O que é o prólogo de uma coisa, irmãos? Alguém sabe o que é o prólogo? Repitam comigo. O prólogo é a introdução. Aqui na nossa revistinha da escola bíblica, aqui no comentário, acho que a maioria já tem sua revistinha, está a palavra aqui, introdução, não está? Mas alguém poderia escrever aqui, prólogo, não é isso? A Bíblia, às vezes alguém podia dizer, mas tem muitas palavras difíceis. Só que nós, servos de Deus, só lemos um livro que tem palavras que são difíceis, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que até estimula o conhecimento em todas as áreas, vai nos levar a buscar num dicionário o significado das palavras. O livro, todos os livros da Bíblia são escritos em um alto nível de literatura, né? São livros de altíssimo nível. Tanto é que quem normalmente lê a Bíblia
Ele vai escrever, vai fazer redações, ele escreve bem, que é um livro, assim, do ponto de vista gramático, ele é maravilhoso. É muito bem revisado, então a gramática bíblica é sensacional. Então, o que é o prólogo? A introdução do livro. Então, o prólogo do livro de Jó, como nós comentamos aqui, vai do capítulo 1:1 até 2:13. Abram a Bíblia só para olhar mesmo. É só para olhar. 1:1 até 2:13. A gente vai descobrir que ao final do capítulo 2 termina o prólogo do livro de Jó. Então, de uma forma resumida, os capítulos 1 e 2 do livro de Jó são a introdução desse livro. Eu pedi para a igreja repetir para fixar, porque hoje nós estamos estudando a estrutura do livro de Jó. Não é isso? Então, repitam comigo. Prólogo do livro de Jó. Capítulos 1 e 2. Nós já abrimos aqui, capítulos 1 e 2 é o prólogo do livro de Jó. Depois, irmãos, eu vou partir para o fim aqui, que é o epílogo. O que é o epílogo de alguma coisa? É a conclusão. É o final. Aqui na nossa revistinha também, nós fazemos a leitura do texto bíblico, aí ao final aparece aqui, conclusão. Não é isso? Então a conclusão é o epílogo. Antigamente, quando nós assistíamos filmes, você via lá na TV no início, você tem o prólogo, aí ele ia desenvolvendo, aí no final aparecia na tela, epílogo. Então era o final. Então o que é o prólogo de um livro? Introdução. O que é o epílogo de um livro? Conclusão. Prólogo, introdução, epílogo, conclusão. Repitam comigo. Prólogo, introdução, epílogo, conclusão. Então, e o meio é o quê? O que fica entre o prólogo e o epílogo é o quê? Alguém falou? Desenvolvimento, não é? Então, entre o prólogo e o epílogo, nós temos o desenvolvimento. Nós já vimos, então, que o prólogo do livro de Jó termina ao final do capítulo 2. Eu quero ir para a conclusão, quero que os irmãos segurem as páginas assim, só para facilitar também. A conclusão, ele vai mostrar aqui no capítulo 42, do 7 ao 17. Abram em capítulo 42 de Jó, quem tem sua Bíblia, que é 42, do 7 ao 17. Na minha tem até um cabeçalho que diz, Deus responde aos 3 amigos de Jó. É uma porçãozinha final, é isso aqui, que tá a conclusão, está nessas páginas aqui. Então, aqui está a conclusão do livro de Jó, não é isso? 2 folhazinhas aqui, na verdade é uma folha um pouquinho, está nisso aqui. A introdução está aqui, nessas folhinhas aqui, e esse meio aqui é o desenvolvimento do livro de Jó. Então nós temos aqui, prólogo, desenvolvimento e epílogo aqui, a parte final. Não é isso? Então, só para a gente. Isso aqui eu estou fazendo propositalmente, irmãos, só para a gente fixar bem, para a gente entender bem a estrutura do livro. Então, a organização desse livro, irmãos. Nós temos monólogo. O que é o monólogo? É isso, alguém falando sozinho. E temos diálogos. Nós encontramos no início o diálogo entre Deus e Satanás. Nós encontramos o monólogo de Jó, Jó expressando todas as suas angústias. Depois nós vemos o diálogo entre Jó e cada um dos seus amigos, que só fizeram, os 3 primeiros, basicamente, só fizeram acusações contra ele. Na parte final a gente vai mostrar que tipo de acusação foi feita e que implicações isso traz para os dias atuais, até para a igreja. Então, a organização do livro de Jó envolve isso. Repitam comigo, a organização do livro de Jó.
monólogo e diálogo. Pronto, nós temos Jó falando só, Deus e o diabo falando, e depois Jó e os seus amigos, entre aspas, né? Conversando. Terceiro ponto, a abundância das figuras de linguagem. Uma das figuras de linguagem que predomina no livro de Jó é a metáfora. Eu não vou perguntar o que é metáfora, vou dar um exemplo de metáfora para a igreja. Porque ela é uma palavra que é usada para fazer comparações, pela semelhança. Às vezes eu olho aqui para a irmã Yara e falo assim, ó, a irmã Yara tem a vontade de ferro. O que é uma vontade de ferro? É algo visível? O que os irmãos entendem? Vontade de ferro. É uma vontade, o que é o ferro? É algo que se quebra facilmente ou é algo resistente? Forte, então é vontade forte. Quando eu falo vontade de ferro, uma vontade forte. Aí eu olho para minha esposa, para Marli, e falo, Marli, você é uma flor. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Você é uma flor. A gente olha para a flor. Que características a gente vê na flor? Bonita. O que mais? Cheirosa, isso mesmo. O que mais? Sensível. Frágil. O que, irmão Manel? Frágil. Então você vê uma série de detalhes na rosa. Então você olha para uma pessoa, quando você diz, você é uma flor, eu estou falando de toda a beleza da pessoa, da delicadeza, de coisas belas em relação à pessoa. Isso é uma metáfora, é um exemplo que eu estou dando, que não adianta a gente ficar pegando definições aqui, porque aí pode entrar no ouvido e sair no outro e a gente não aprender. Mas quando a gente dá o exemplo, a gente aprende com mais facilidade. Então, de modo geral, a metáfora é uma palavra que é usada para que a pessoa, ao ouvir aquelas palavras, ela faça uma comparação com outra coisa por meio da semelhança. Então, tem um outro aqui, aliás, eu vou pular. Tem um outro exemplo que a gente encontra aqui no texto, que são os paralelismos. E os paralelismos, ele colocou uma palavra aqui que daria um estudo enorme sobre isso. Então, eu só vou dar aqui, nesse caso, o que ele dá no vocabulário da revistinha, que é a semelhança, correspondência entre duas coisas. E aqui no texto ele dá alguns exemplos de paralelismo e de metáfora. Vamos abrir a Bíblia em Jó 7, versículos 6 e 7. Aliás, aqui já Jó, capítulo 7, do 6 ao 9. Jó 7, do 6 ao 9. O texto bíblico diz assim: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Ele está mostrando aqui a brevidade da vida, como a vida passa de uma forma muito rápida. Aí em seguida, versículo 7. Lembra-te de que a minha vida, no versículo 6 ele falou, os meus dias, está se referindo à vida. Versículo 7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. De novo, sopro. Já soprei, acabou, passou, não é isso? Então está mostrando de novo acerca da velocidade pela qual a vida passa. Versículo 8. Os olhos do que agora me veem, não me verão mais. E os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que descer à sepultura, jamais tornará a subir. Aqui está num contexto que ele não está explicitando a doutrina da ressurreição dos mortos. Porque na doutrina da ressurreição nós sabemos que
haverá o arrebatamento, haverá a ressurreição dos mortos, não é isso? Então, ele fala, mas de qualquer maneira, ele está mostrando aqui a velocidade com a qual a vida passa. Nós vimos de 3 formas diferentes essa questão. Então, dentro do tópico de número 2, nós temos a seguinte síntese. O livro de Jó apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia, prosa, e há metáforas e paralelismos. Foi isso que a gente viu, né? Então, para a gente fixar, qual é a estrutura do livro de Jó? Então, repitam comigo. Prosa, poesia, prosa. Aí nós mostramos aqui o iniciozinho, capítulos 1 e 2 todos, eles estão em prosa. Depois do capítulo 3 até o capítulo 42, versículo 6, ele está em poesia. Do 42, 7 ao 17, ele volta a uma prosa de novo. Então, a estrutura do livro de Jó é prosa, poesia, prosa. Figura de linguagem marcante do livro de Jó, metáforas e os paralelismos também. De qualquer maneira, a gente vai ter comparações. Ele fala de uma coisa com um exemplo para você comparar com outra, você vê a semelhança entre essas coisas. Então, essa é a síntese do tópico de número 2. A parte de número 3, ele vai tratar da natureza da mensagem do livro de Jó. Ao início da lição, nós fizemos o comentário das perguntas que são de cunho filosófico e cunho teológico, né? que são as seguintes: por que um justo sofre? Porque é uma pessoa boa, né? Aparentemente aos olhos dos homens, claro que Deus conhece o interior de cada um, mas de qualquer maneira, por que o justo sofre? Porque aquele que foi justificado por Jesus, que serve a Deus com integridade de coração, passa por sofrimentos. E porque algumas vezes pessoas que aparentemente são injustas, ou pessoas que não querem nada com Deus, às vezes têm uma vida sensacional. Por quê, irmãos? Então, a Bíblia, ela nos dá algumas direções acerca disso, e essa parte da lição, ela vai nos mostrar que em tudo Deus tem um propósito, que às vezes nós interpretamos de uma forma equivocada os propósitos de Deus. Por exemplo, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 73. Esse salmo, ele mostra um homem de Deus, um tanto quanto inconformado, porque ele vê o ímpio passando assim por momentos deliciosos. Parou a gravação? Não? Está tranquilo? Né? Então, que o Salmo 73 vale a pena a gente observar, fazer a leitura dele. Eu vou fazer com a igreja, para a gente ver aqui. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco me faltou para se desviarem os meus passos. Em outras palavras, nesse salmo, Asaf está dizendo: olha, eu vi uma situação e ao observá-la eu quase desviei. Agora, que situação foi essa que quase o levou a se desviar? Versículo de número 3. Pois eu invejava, engraçado, o homem de Deus aqui falando isso, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Isso aqui destrói muita coisa que a gente ouve hoje, irmãos. Por que o perverso prospera? O que é prosperidade aos olhos de Deus? Na realidade, prosperidade é nós termos aquilo que é suficiente para mantermos nossas vidas no dia a dia. Jesus diz lá na oração dominical, que chamamos de oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E no texto de Mateus 7, que ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são as coisas que serão acrescentadas lá? Comida, bebida e vestimenta. É o suficiente para o nosso dia a dia. Se alguém dizer assim: ah, irmão,
Deus prometeu que nessa terra se você crê em Cristo, você vai ser rico. Se você crê em Cristo, você tem que ter o carro do ano. Se você crê em Cristo, você jamais vai adoecer. A Bíblia não ensina dessa maneira, irmãos. Jesus ensina é pedirmos o pão nosso de cada dia. E Deus, segundo a sua soberania, porque Deus tem um governo de todas as coisas, concede a cada pessoa segundo a vontade dele. Jesus, ele disse que Deus, ele manda a chuva sobre os ímpios e sobre os justos. Deus é justo. Então, quando a gente faz a leitura desse texto e faz o enquadramento dentro do livro de Jó, nós podemos desconstruir algumas falácias que são apregoadas na atualidade pela chamada teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade você tem um tripé. Esse tripé é, primeiro, riqueza. Se você é filho de Deus, você tem que obter tudo, você tem que conquistar todas as coisas. A Bíblia não diz isso. Jesus, como filho de Deus, afirmou que as andorinhas têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele, como homem aqui na terra, sendo dono de tudo. A gente vê a vida do apóstolo Paulo, que ele dizia que tanto sabia ter fartura, ter abundância, quanto a passar por todas as situações. Ele diz lá em Filipenses 4, em todas as coisas estou instruído. Aí ele fala de ter fartura, de passar dificuldades. Aí ao fim ele diz no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, sejam situações de fartura ou situações de escassez, ele estava instruído para permanecer na presença de Deus. Que em Deus ele podia prosseguir a sua jornada. Então, aí voltando para o Salmo de Asaf, a gente vê esse contraste, porque ele está vendo aqui, o ímpio prospera também, mas o ímpio, ele não frequenta a igreja, o ímpio, ele não coopera com nada de Deus, alguns até cooperam, né? Mas a maioria não quer nada com Deus, e ainda assim, a vida dele vai tão bem, como eu falei. Deus, ele manda o sol e a chuva sobre todos. Então, tem outra coisa que acontece, que é o fruto do trabalho. Aquele que trabalha, Deus abençoa. E Deus abençoa cada um em um nível também. Então, no texto, volta a Salmo 73, 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da garganta, do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente da opressão, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e com a sua língua percorre a terra, ou seja, são blasfemos contra Deus. Por isso seu povo se volta para eles, e os que têm a fonte do que bebe a lagos sorvos, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Então, eis que estes são ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei um coração puro. Olha para que ponto chegou Asaf aqui, não é? Conservei o coração puro e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e de manhã sou castigado. Ele está fazendo um paralelo. Ele que era homem de Deus, passava por momentos difíceis, passava pelas agruras da vida, e do outro lado ele está vendo o ímpio, né, com uma vida muito boa. Eu vou pular e vou chegar no resultado. Irmãos, o que importa não é essa caminhada aqui. A gente olhar, fulano tem mais, fulano tem menos, aquele que tem mais é mais abençoado, aquele que não tem nada está amaldiçoado. A Bíblia não diz isso. Sabe por quê? O que importa nessa terra é servirmos a Deus de todo o coração.
é termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque a diferença, irmãos, muitas vezes, ela não vai acontecer durante essa jornada na terra, não. A diferença, ela vai acontecer ao final da jornada. É quando o homem partir dessa terra que faz a diferença. Porque o homem pode ter todos os bens desse mundo, mas se não tiver Jesus no coração, a eternidade dele vai ser miserável. O homem pode não ter nada nessa terra, mas se ele tiver Jesus no coração, ele vai viver esplendidamente na presença de Deus. E aqui no texto, quando ele fala da bruteza dele, aqui no versículo de 20, a partir do versículo 22, ele vai observar que no final é que Deus vai mostrar a diferença entre o justo e o injusto. Versículo 21. Quando o meu coração se amargou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e como um irracional à sua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti e os que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, é bom estar junto a Deus. No Senhor, Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, aqui ao final do texto, ele mostra que ele compreende a diferença. Ele entende que aqui na terra, mesmo uma pessoa andando com Deus, mesmo servindo a Deus de todo o coração, ela passa pelas dificuldades que existem, que são naturais da terra. E que um dia, quando sair dessa terra, ele vai ter um encontro com Deus. E vai viver na presença de Deus, ao passo que o ímpio pode ter tudo nessa terra, mas um dia vai sair dessa terra e vai partir, como eu já falei, para uma eternidade muito triste. Então, aqui no tópico da lição, ele pergunta, por que os justos sofrem? Porque nós estamos na terra. Existem diversos propósitos de Deus para o sofrimento. No caso de Jó, alguns poderiam ter acusado de Jó de uma vida de pecado. Outros, como é dito no texto e vai ser estudado durante o trimestre, outros dizem, não, Deus está punindo Jó. Na nossa realidade, irmãos, quando a gente vê um irmão passando por dificuldade, será que sempre isso é por causa de uma prática de pecado? Pode acontecer, porque o pecado, ele traz destruição para o homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por causa de práticas de pecado, o homem pode adoecer. A Bíblia nos fala disso. O pecado traz uma série de consequências para a vida de qualquer pessoa. Por outro lado, uma pessoa que serve a Deus, que tem andado em integridade diante de Deus, também pode passar pelo sofrimento. Um exemplo é o que nós estamos estudando, é o de Jó. Jó recebeu aflição não por prática de pecado, não como punição da parte de Deus, mas o próprio Deus quis mostrar que ele era um homem que se mantinha íntegro, tanto tendo suficiência para manter sua vida, quanto no momento em que lhe faltou tudo. Deus permitiu que o maligno lhe tocasse, que é outro aspecto. Até o diabo ele só age debaixo da soberania de Deus. O diabo não age a bel prazer, ele é limitado por Deus. Quando a Bíblia diz que Cristo venceu o diabo na cruz do Calvário, Jesus neutralizou e limitou o poder dele. Então ele só age até onde Deus permite. É igual um cachorro amarrado por uma corda. A corda tem um limite, ele só vai até o limite dado por Deus. Fora disso, ele não age. O maligno tocou na vida de Jó até onde Deus permitiu. Deus permitiu tocar na família, tocar nos bens, permitiu tocar na saúde e disse lá no texto, não lhe tire a vida. Deus não permitiu. Então,
ele sofreu, o contexto do sofrimento de Jó foi porque o maligno tinha afirmado que Jó servia a Deus por barganha. Vamos abrir o texto aqui no capítulo 1 de Jó novamente, versículo 8, Jó 1, a partir do 8. Nós vemos muito hoje a questão da barganha, que não nos cabe como servos de Deus. Jó perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe? Ou seja, acaso tu não proteges? Quando ele fala de estar cercado, está falando da proteção de Deus. Ah, Deus, Jó só te serve, Deus, porque tu tens protegido a ele. Aí continua no texto: a obra das suas mãos abençoastes, e aos seus bens se multiplicaram na terra. Então ele está dizendo: ó Deus, Jó só te serve porque tu o proteges, Jó só te serve porque tu tens dado bens a ele, porque a soberania de Deus, Deus dá a quem quer. Aí o diabo diz: não, tira tudo isso de Jó, você vai ver, Jó vai blasfemar de ti. O texto está dizendo isso: Jó blasfemará contra ti na tua face. Então, o argumento do maligno é: o homem só é capaz de servir e de adorar a Deus pelo que Deus dá. E Deus está provando aqui no texto que o homem é capaz de servir e de adorá-lo não pelo que ele dá, mas por quem ele é. Nós servimos e adoramos a Deus não pelo que Deus dá, mas por quem Deus é. Amém, irmãos? É por isso que servimos a Deus. Eu já vi algumas coisas das quais toda igreja, nós como igreja precisamos crescer. Por exemplo, nós nos dirigimos à casa de Deus. Eu não vou receber, eu não vou dizer aqui na frente: o que tu veio receber hoje? Não, cada um pode até colocar diante de Deus, seja aqui na igreja, seja em casa, onde quer que esteja, pode colocar as suas petições diante de Deus, e Deus pode responder. Mas o nosso propósito primordial é o de adorarmos a Deus, é de cultuarmos a Deus. Então não é nem correto: irmão, o que você veio receber hoje aqui? Não, eu vim foi para adorar a Deus. Nós estamos aqui porque nós viemos adorar ao Senhor, irmãos. É um grupo de adoradores que se reúne num determinado lugar para prestar homenagem ao Senhor. Cultuar é prestar homenagem a Deus. E nós servimos a Deus, então, como nós já falamos, porque Deus porque Ele é justo, porque Ele é digno de toda a glória, honra e adoração, porque nem o homem é digno de entrar nos céus, mas Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, e nos fez conhecer o seu Evangelho. Nós recebemos a Cristo, e temos a certeza de que um dia havemos de entrar nos céus, se Deus não desse bem material nenhum para o homem. E Deus dá, Deus abençoa. E se a única bênção que Deus concedesse ao homem fosse unicamente a salvação, nós poderíamos estar certos, e estamos certos, de que essa bênção é inigualável, a maior de todas, porque nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas podem pagá-la. Apenas o sangue de Jesus. Então, o homem que serve a Deus o adora, independente das situações, independente das circunstâncias. Em 2 Coríntios, Paulo relata todo o sofrimento dele por causa do Evangelho. Até quando a gente estuda o livro de Timóteo, por exemplo, a gente aprende que aquele que quer seguir a Cristo, ele responde a um chamado. Esse chamado é um chamado ao sofrimento. A Bíblia nos mostra que Deus ele está entronizado, e aqui na terra, Deus não nos chamou para nos assentarmos num trono nessa terra, enquanto vivemos. Deus nos chamou para carregarmos a cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é isso?
Então, seguir a Cristo envolve levar a cruz. E levar a cruz simboliza sofrimento. Jesus falou que, da seguinte forma: vós sereis odiados por causa do meu nome. Depois, na outra passagem, diz: vós sereis odiados por todas as gentes ou por povos por causa do meu nome, por causa do evangelho dele. Então, via de regra, nós temos a paz, temos as bênçãos que vêm de Deus, mas somos chamados ao sofrimento. Então, aqui no livro de Jó, a gente vê um homem de Deus, um homem que era reto, que era íntegro, e que perdeu todos os bens. Aí, como eu comentei anteriormente, na teologia da prosperidade, ele seria dito: ah não, ele perdeu tudo porque ele está em pecado. Ah não, Jó adoeceu, ele pegou uma chaga que lhe acometeu da cabeça às plantas dos pés. Eu li alguns relatórios que diz que essa chaga pode ter sido um tipo de câncer, que era de pele, e que era algo tão horrível, que Jó tinha que passar telha ali para se coçar, e que as pessoas se aproximavam dele à distância, porque ele exalava um mau cheiro horrível, irmãos. Então, segundo a teologia da prosperidade, Jó adoeceu porque está em pecado. Jó, de repente, até clama a Deus, ele não é curado porque está em pecado, Deus não ouve a oração dele. Os argumentos do livro de Jó desfazem um pensamento da teologia da prosperidade, que eu creio que toda igreja sabe, que é um pensamento herético. Então, eu mandei para alguns irmãos alguns estudos sobre essa teologia, é um pensamento herético. Dentro dela nós temos a parte de riqueza e prosperidade, né? A parte de saúde, que se você é filho de Deus, você não adoece. Tem a parte de confissão positiva, que vem das ciências da mente, vem do gnosticismo e da própria nova era, que diz: se você é filho de Deus, eles dizem, não nós, se você é filho de Deus, você é um deusinho também. Se Deus falou e as coisas acontecem, você pode falar e acontecer. Eles dizem que se você é filho de Deus, você pode decretar, determinar, declarar. Quando você faz isso, você traz as coisas à existência. Só que isso é algo herético. Na realidade, os que creem nisso, creem numa doutrina que diz que Cristo adquiriu uma natureza satânica na cruz, que ele foi para o inferno, no inferno padeceu sobre o diabo, lá brigou com o diabo lá também, e na cruz, que no inferno aconteceu a redenção do homem. Tem inúmeros autores que falam disso, inclusive inúmeras das nossas revistinhas da escola dominical falam disso. Então, eu particularmente, quando encontro um crente dizendo: irmão, declare a bênção, irmão, determine, irmão, decrete, quando eu ouço alguém falando isso, eu me lembro dessas heresias, me lembro do pano de fundo histórico disso, que surgiu com uma pessoa espiritualista, ou seja, que não tem nada com o evangelho. William Essek Kenyon é um dos nomes, Phineas B. Kimby é outro nome, Mary Beck Eddy é outro nome. Depois da atualidade, encontramos uma série de nomes aqui dentro do Brasil. Então, isso são coisas heréticas, que estão dentro, como se fosse de uma panela, né, de um bojo. Tem um bojo que envolve todas essas coisas, são heréticas. Numa de nossas revistinhas da escola bíblica, o autor coloca, não só porque ele cita um autor, não é? Ele diz que é uma doutrina que nasceu no inferno, nunca nasceu no céu, porque Deus nunca ensinou isso ao ser humano. Então, quando a gente estuda o livro de Jó, essas falácias, essas doutrinas heréticas, elas são desmontadas pelo que a gente lê na Bíblia. Então, nesse aspecto, a gente vê que na questão aqui da saúde e da prosperidade, que essa doutrina ela já é desmontada, né? Então, porque, como eu falei, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, ele diz: filho de elefante é o elefantinho, filho do cavalo é o cavalinho, filho do peixe é um peixinho, filho de Deus, ele diz, é um deusinho. Como eu já comentei outras vezes, eu já li muito sobre isso, já visitei uma denominação onde um pregador falou: irmãos, filho de peixe, pessoal, peixinho filho de Deus, todo mundo, deusinho Aí então, se você é um deusinho, você pode falar e acontecer. Só que nós não somos deuses. A nova era diz que nós somos deuses, mas a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus.
E a Bíblia diz que só existe um Deus, e não somos nós não, irmãos. Nós somos apenas servos do Senhor. Então, estou colocando isso na introdução da lição, para ficar bem esclarecido para a igreja. Porque no decorrer nós vamos encontrar um monte de argumentos que desmontam essa teologia, que é a teologia da prosperidade, né, com seu tripé, e que não é bíblica, tá? É totalmente antibíblica. Então, eu vou ler um trechozinho da lição que eu achei interessante. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalecia é a de que somente os maus sofriam. Então a sociedade da época pensava, aqui quem sofre, quem passa por dificuldades é porque é uma pessoa má. E se ela é má, ela está debaixo da punição de Deus. Aí continuando. E porque havia culpa dela. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre a questão. Ele mostra que o justo pode sofrer, que é o caso de Jó, e que nesse sofrimento Deus ele tem os seus propósitos. O propósito de Deus nessa situação específica de Jó é glorificar o próprio nome dele e demonstrar que nessa terra existem pessoas que são capazes de adorá-lo em qualquer situação. Tendo muito ou tendo pouco, a pessoa é capaz de adorar a Deus. Aí sim, podemos citar que são os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, não importando as circunstâncias. Eu falei já da barganha, aqui do texto, já fiz o comentário. Existe também, eu já ouvi pessoas dizendo, eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Eu vou fazer um evangelismo para Deus, que eu estou com o propósito de receber tal bênção. Tanto faz eu fazer evangelismo, fazer missões, fazer qualquer coisa, eu faço não é com o propósito de receber algo diante de Deus, não. Se eu fizer, eu já estou barganhando com Deus. Porque ir pregar o evangelho, segundo as escrituras, é obrigação do cristão. Está escrito lá, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então o ide é uma palavra que no português ela está no imperativo. Já é uma ordem de Deus. Eu não posso falar, Deus, eu vou sair para o evangelho, para pregar o evangelho, mas eu coloco tal causa, quero que tu resolva. Não, irmão, isso é barganha. As nossas necessidades a gente coloca diante de Deus em oração. A gente bate na porta de Deus. E Deus, segundo a sua vontade, Ele vai nos responder. Vai responder segundo o que Ele quer. A gente pode orar a qualquer momento, colocando nossas necessidades diante de Deus. Então, aquilo que Deus mandou fazer, a gente faz, porque já está na Bíblia, porque Jesus ensinou assim. Eu falo para a igreja, entre um pensamento meu, um pensamento do Roberto, e o que está na Bíblia, irmãos, fiquem com aquilo que está escrito na Bíblia. Nós temos que ficar com a Bíblia. Essa é a regra de fé e conduta para os cristãos. Então, ele dá aqui no texto a parte final do livro de Jó, onde mostra que depois que nós tivemos a introdução do livro, que foi o prólogo, depois que nós vemos toda uma parte poética, que vai do capítulo 3 até o versículo 6 do capítulo 42, aí nós vemos na parte final, que é em prosa novamente, Deus se manifestando a Jó. E quando Deus se manifesta a Jó, ele é impactado pela ação de Deus. Aqui no texto bíblico, ele faz a citação de Paulo, de quando Paulo, está lá no capítulo 9 de Atos, ele havia saído para perseguir a igreja, e em uma parte do caminho, Cristo se manifesta a ele. Ele tem uma visão, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Jesus responde, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E diante disso, Paulo ele é impactado por Cristo ali, e se converte de verdade. Ele deixa de ser o fariseu, perseguidor da igreja de Jesus, e passa a ser um homem que vai sofrer por causa do evangelho de Cristo.
Então, Paulo foi impactado no Novo Testamento, e aqui no Antigo ele quer mostrar a ideia de que depois que Jó tem esse contato íntimo com Deus, ele é impactado pelo Senhor e passa a compreender com mais profundidade as coisas de Deus. Então, essa é a síntese desse último ponto. Então, aqui no tópico de número 3, nós temos a seguinte síntese. A principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro de Jó mostra como Jó se comporta diante da prova. Então, eu vou fazer uma breve recapitulação e vou encerrar a aula. Então, da lição de número 1, irmãos, nós aprendemos hoje que quem é o autor humano do livro de Jó? Desconhecido. Perfeito. Onde Jó morava? Em Uz. Então, Jó é um autor fictício ou é um autor real? Então, ele existiu na história. Então, essa aqui é a síntese que nós vimos na parte número 1 da lição. Síntese da parte número 2 da lição. Estrutura literária do livro de Jó. Qual é? Isso. Prosa, poesia, prosa. Repitam comigo. Prosa, poesia, prosa. Muito bem. Prosa, poesia, prosa. Isso. Nós encontramos que tipos, os dois tipos de conversa que tem no livro de Jó. Quais são? Monólogo e diálogo. Nós temos então monólogo e diálogo no livro de Jó. E na parte de número 3, nós já vimos que qual é a principal questão do livro de Jó, irmãos? Sofrimento. Repitam comigo. Principal questão do livro de Jó é o sofrimento dos justos. Então, existe a pergunta, falam comigo, existe a pergunta. Por que o justo sofre? A Bíblia responde? Responde. Então, nós vamos entender durante o trimestre que o justo passa por aflições, Deus cuida do justo durante as aflições, mas o justo, o servo de Deus, não é isento de passar por elas. Jesus mesmo diz que no mundo tereis aflições, mas isso tem de bom ânimo. Então, independente da situação, nós temos que ter ânimo no Senhor. Nós vimos a história de Jó, nós vimos a paciência, e vamos estudar sobre a paciência que ele teve em meio às aflições. Nós vamos estudar as acusações infundadas dos amigos de Jó, em função do que ele estava passando. Essas acusações infundadas dos amigos de Jó se encaixam exatamente no bojo do que a teologia da prosperidade pensam, só que elas são rebatidas à luz da Bíblia, e nós, como servos de Deus, seguimos a Jesus independente da situação. Amém? Então, nós encerramos aqui, convido a igreja a ficar de pé. Nós vamos orar, encerrando a lição. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, pois Tu és santo, Tu és bendito eternamente, Senhor. Nós entendemos, Pai Celestial, nesta manhã a estrutura do livro acerca do Teu servo Jó. Nós entendemos, Senhor, e aprendemos que Tu cuidas de cada um de nós, mas que nós não somos isentos de passar por aflições, que em todos os momentos nós devemos permanecer firmes em Tua presença, Senhor. Seja na escassez, na fartura, Senhor. Que nós possamos dizer como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tu fortalecestes o Teu servo Jó, Tu fortalecestes Teu servo Paulo, Teu filho Jesus, Senhor, foi um modelo de sofrimento nessa terra. E que nós possamos, meu Deus, dia a dia levar a nossa cruz, te servindo com alegria, porque nós temos regozijo que vem de Ti, nós temos a verdadeira alegria que vem do Teu Espírito, independente de situação, independente das circunstâncias pelas quais nós passamos, que o nosso viver de verdade seja para Cristo, Senhor, e quando chegar a hora de morrer, que seja ganho para Ti, pois estaremos contigo. Obrigado por esta manhã, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos conduz em toda a verdade.
Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo e consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos. Vamos todos em paz, em nome de Jesus. Pai do Senhor para todos, irmãos. Amém.